Segunda parte de Ritas Brasil, Rabino Shmuel. Primeira parte do conjunto das duas parashot, Behar Bechokotai. Disse Atana Moshe no Monte Sinai. Aqui tem uma mitzvah que foi dada em Torá escrita, explicitamente, todos os detalhes. E daqui a gente aprende que as outras mitzvot também foram dadas com detalhes do Sinai, embora muitas vezes a grande parte dos detalhes foi Torá oral. Mas pouco importa, se Moshe que trouxe, e nós aprendemos com seus sucessores que isso é aquilo que foi nos dado. Então essa é a lei divina. E segue aqui essa mitzvah. Diga aos filhos de Israel, quando vocês entrarem na terra que estou lhes dando, a terra deve cumprir um descanso para Deus a cada 7 anos. A terra produtiva de alimentos. Por isso, 6 anos você deverá semear teu campo, podar seus vinhedos e colher os frutos e as safras. No 7º ano é um descanso para a terra, um ano santificado para Deus. Não semeia teu campo e não poda seu vinhedo. E mesmo que aquilo que crescer naturalmente, sem esse preparo, porque caíram grãos e germinaram, porque não foi colhido, então germinou, as uvas que crescem de qualquer maneira, não colhe. Como colhe todo ano, não colhe para ti. E não guarde o teu vinhedo, proibindo os outros de entrar. Se você guardar essa tua propriedade e não deixar outras pessoas colher, então você também não poderá tirar proveito daqueles frutos. Quer dizer, você tem opção. O ideal é abrir o campo e deixar todo mundo colher o que crescer ali de alimento. E você próprio também pode colher junto, mas não tem uma autoridade maior do que ninguém. Tem que abrir as portas e deixar todo mundo colher. E se não fizer isso, você também não pode tirar proveito daquele fruto. Então, o ano de descanso para a terra, ou para o teu poder sobre a terra, digamos assim. E nesse ano, então, o que vai se consumir? O fruto que sair ali sem preparo pertence a ti, igualmente a teus escravos, a teus contratados de outrora, aos peregrinos, imigrantes de outras nações que moram em tua vizinhança, a todos pertence igual o consumo daqueles frutos que crescem por embalo, sem preparo agrícola, que é proibido ser feito. Inclusive os animais domésticos e selvagens da tua terra poderão consumir toda safra que crescer. E os animais domésticos naturalmente não podem acessar os campos. Você pode colher no campo e dar para os animais em casa, mas tem um prazo chamado Shat Habiur, tempo de eliminação. Os frutos desse ano sabático só é permitido colher num campo que realmente não foi aplicado uma propriedade de alguém naquele ano. Está desapropriado por um ano o fruto. Claro que ninguém pode prejudicar as plantas, as plantas perenes, mas os frutos não têm dono. Hoje em dia, o que se faz? Representantes do tribunal vão e colhem, em nome do público. Então, o público nomeia representantes que representam a todos. Mas o dono junto pode colher para o seu próprio uso, não para vender, uma quantidade menor, e pode dar para os seus animais. Até quando ele pode dar para os animais domésticos na casa? Enquanto tiver ainda fruto no campo. Enquanto o animal selvagem invade o teu campo e come, você pode dar para o teu animal doméstico em casa. E depois tem que queimar tudo que sobrar. Não pode estocar. Então pode colher e comer imediatamente, mas não estocar. E não pode vender em atacado. Salvo se for no tribunal, digamos, um representante do público, então ele colheu o nome do público e está cobrando no mercado, na verdade, o valor do serviço de ter colhido, mas não do esforço do crescimento. Que esse crescimento não tem dono nesse ano, está desapropriado para aquele ano. E agora vem a missão do ano jubileu. Conte para ti 7 semanas de anos, totalizando 49 anos. No 50º ano vai ser o ano jubileu. No dia de Kippur, dia do perdão, 10º dia do mês de Tishrei, toque shofar, mesmo que for no Shabat, tem que tocar shofar no Kippur, dia no jubileu. Toque shofar em toda a sua terra. E santifica esse ano. O tribunal deve declarar esse ano santificado o jubileu. E com esse toque de shofar, vocês proclamam
a liberdade da terra para todos os seus habitantes. Os escravos hebreus são libertados, os cananitas não, porque são posse eterna, como diz a Torá em outro lugar, dos seus amos, mas os escravos hebreus são libertados e cada um voltará para a sua herança. Ela tem um nome específico no jubileu, e cada um, os campos voltam para os seus donos. Isso aqui é uma forma, tipo uma reforma agrária, mas não é uma reforma, é um retorno agrário, onde cada um volta para o terreno, para o território da sua família, que recebeu na partilha quando entrar na terra de Israel. Então, na verdade, quando você conquistou a terra de Israel, você fez uma partilha em tribos, a parte de cada tribo, e dentro da tribo cada família, e cada 50 anos, aquele terreno volta para a família, e é dividido pelos integrantes dela. Acaba sendo que não tem como ter uma posse eterna na terra de Israel. Tem umas exceções. Se alguém der de presente para os Kohanim, para os Levim, como doação para o templo, acaba que eles ficam donos para sempre. Tem algumas modalidades, mas de modo geral não existe venda. Existe aluguel de campo, aluguel, arrendamento, até o ano jubileu. Se você está 10 anos antes, então vai ter a limitação de 10 anos para frente, não mais. Não poderá alugar para 20 anos depois, se você está no 40º ano. O ano jubileu, que é o 40º ano, onde também tem a santidade que nem o ano jubileu. Não é proibido semear e colher, mantendo o poder privado sobre a produção aleatória que surgiu ali. E se a pessoa vedou a entrada no campo dele, no vinhedo dele, para o público maior, e se fez dono, então na verdade ele fica proibido de consumir aqueles frutos. É o ano santificado, e vocês deverão comer, que nem no ano sabático, uma colheita livre daquilo que surgiu ali sozinho, e é proibido fazer um esforço para que haja uma produção massiva, que nem nos demais anos. E mesmo o pai, que vendeu o terreno dele para o seu filho, no 40º ano, volta para o poder do pai aquele terreno. Agora vem lei de vendas e compras. Quando você vender qualquer bem para o seu semelhante ou comprar, não enganem financeiramente os teus companheiros, seus semelhantes. Proibição de enganar. Compre o terreno enumerando os anos depois do jubileu que você irá usar e você irá colher a safra, irá plantar e colher. E a venda vai ser de acordo com o número de anos de safras. Quer dizer, já que a terra vai voltar, então quando fala venda, saiba que não é uma coisa remida. É um tipo de um aluguel. Venda de terras é uma venda de safras e não das terras em si. Que o objeto vai sempre voltar para o dono, a posse do próprio campo vai voltar para o dono no 40º ano. Por isso, de acordo com a quantidade dos anos restantes até o jubileu, você cobrará mais, porque haverá mais safras na venda. E se for poucos anos, vai diminuir o valor da venda, porque está vendendo, na verdade, o número de safras e não o objeto do campo. E com isso, vocês não deverão enganar uns aos outros, não prejudiquem financeiramente uns aos outros. O comprador deve pagar o número das safras que resta e o vendedor deve cobrar somente as safras que o outro vai aproveitar. E tema do teu Criador, porque eu sou o eterno vosso Deus. E não dê conselhos, aqui inclui, não dá conselhos prejudiciais, enganosos do teu interesse. E não, aqui também está incluída a proibição de não prejudicar o outro em palavras. Não xingar, não ofender com palavras. É uma proibição. E Deus é quem sabe os pensamentos e sabe qual é o teu interesse na hora de dar um conselho mau. E ele enxerga quando você faz uma ofensa verbal para o outro. Aqui está a proibição de ofensa verbal. Cumprem os meus decretos e as minhas leis. A diferença entre decreto, que é ilógico, e lei compreensível. Cuidem e praticam eles, e com isso vocês poderão residir nessa terra com segurança para sempre.
E aqui está mencionado que pelo pecado de não cuidar os anos sabáticos, Israel acaba sendo exilado da terra de Israel. Isso que houve na destruição do primeiro templo, que o povo foi 70 anos exilado na Babilônia por ter negligenciado os 70 anos sabáticos antes, quando se afastou das leis da Torá. Até que a passou no Chumash, primeiro da Parashá Behar Bechokotai.